Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o aspecto químico-nutricional, digamos assim, da campanha de Napoleão para a invasão da Rússia, tá certo? Vamos lá então. Resumidamente, o propósito aqui não é falar da campanha propriamente dita, né? A invasão francesa, enfim, a invasão de Napoleão à Rússia, né? Iniciou-se em 24 de junho de 1812, né? E se prolongaria, né, a campanha até 14 de dezembro do mesmo ano. Então foi uma campanha relativamente curta, né? 5 meses, 2 semanas e 6 dias. Né? Não obstante, estima-se que a França tenha perdido entre 400 e cerca de 480 mil homens. Né? Lembrar que nós estávamos aí no começo do século XIX, né? A cavalaria era cavalaria, digamos, clássica, né? Cavalaria a cavalo, né? Não existia aí nenhum tipo de tropa blindada, mecanizada ou motorizada, né? E a infantaria se deslocava a pé, em essência, né? Então era uma época realmente bastante difícil, né? nesse sentido, e vale a pena então focarmos nesse aspecto nutricional, conforme faremos aí na sequência, tá certo? Bom, os dados que nós vamos trazer aqui, vamos explorar, vêm desse livro, né? 1812, A Marcha Fatal de Napoleão rumo a Moscou. O autor é Adam Zamoyski, né? A edição que eu tenho aqui em mãos é a primeira edição, 2013, pela editora Record. Vamos lá. Então, na página 96 do livro, o livro tem ao todo cerca de 600 páginas. Na página 96, né, o autor nos traz aí informações acerca da preparação do Grande Armée, enfim, do exército, do grande exército que Napoleão estava preparando então para a invasão da Rússia. E ao final então da página ele nos diz o seguinte: o levantamento das tropas era apenas uma parte do processo. Os homens tinham que ser alimentados, vestidos e armados. Bom, durante a campanha, o soldado francês deveria receber uma ração diária composta de 550 gramas de biscoitos, 30 gramas de arroz ou 660 gramas de vegetais desidratados, 240 gramas de carne ou 200 gramas de bife e banha de porco, algum sal, 1/4 de litro de vinho, 1/6 de litro de conhaque. E no clima quente, um pouco de vinagre, né? Então nós tomamos essas informações nutricionais, no caso aí ele diz 550 gramas de biscoito, 30 gramas de arroz ou 60 gramas de vegetais desidratados, nós consideramos essas 30 gramas de arroz, 240 gramas de carne ou 200 gramas de bife e banha de porco, nós consideramos as 240 gramas de carne, algum sal, mas aí deixamos de fora, né? Nutricionalmente, enfim, é importante, mas no caso, do ponto de vista calórico, não agrega, digamos assim, 1/4 de litro de vinho e 1/6 de litro de conhaque. Essa seria a ração diária média do soldado francês no Grande Armée, né, de Napoleão, enfim, na invasão da Rússia, né. Então nós tomamos aí para fins de cálculo, né, a tabela brasileira de composição de alimentos, né, a famosa TACO, quarta edição, né, enfim, editada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação da Unicamp. E no caso do vinho e do conhaque, nós consideramos aí os valores que aparecem na tabela de calorias.net, né? O site está indicado aí no slide, tá certo? Bom, então considerando, né? Sim, no caso do biscoito, é preciso, na tabela de calorias aparece biscoito doce, salgado, assim, assado, né? Nós tomamos como referência o biscoito salgado cream cracker. O arroz depende se é integral, se é branco, se é cozido, se não é cozido, né? Mas enfim, nós consideramos o arroz tipo 1 cozido, né? A carne, né? Mesmo dentro da carne bovina, é crua, é cozida. Qual tipo de carne, de qual parte, né, do boi vem a carne, porque vai variar e depende de proteína, gordura, etc. Mas enfim, consideramos carne bovina, charque, cozido, né? Que é uma carne, enfim, de mais longa duração, enfim, demora mais a estragar, né? Possivelmente usassem na época, mas enfim, tomamos aí como referência, não carne de charque, a nossa brasileira, evidentemente, né? Mas enfim, algo similar, né? Uma carne já
cozida, salgada, etc. Enfim, tomamos como referência então a carne de charque. Vinho tinto e conhaque, né? Era um quarto de vinho tinto, então 250 ml, e um sexto, né, de litro de conhaque, portanto 167 ml. Né? Bom, fazendo as contas com os valores de referência, né? Lembrar que esses valores são em quilocalorias, né? Tá certo? Atualmente, né, os órgãos aí de referência estabelecem, né, para uma pessoa normal, levando uma vida normal, digamos assim, que o consumo médio diário de calorias deveria ser de 2.000, né, quilocalorias. Lembrar que alguns textos antigos, etc., aparece às vezes simplesmente calorias e não quilocalorias, né? Mas a caloria nutricional é a quilocaloria com a qual estamos acostumados, né, no estudo da termoquímica, por exemplo, tá certo? Mas enfim, onde encontrar as calorias, lê-se quilocaloria, mas no caso os valores já estão em quilocalorias, e fazendo os cálculos, né, nós teríamos aí algo em torno de 3.650 calorias diárias. É claro que é preciso ter em mente que numa campanha, ou nessas campanhas militares ocorridas nessa época, né, era muito comum, por exemplo, os exércitos, né, marcharem sem estarem devidamente, né, supridos de tudo aquilo que necessitavam em termos de alimentação, por exemplo. Né? Contavam com aquilo que encontrariam pelo caminho. Né? Passariam por alguma fazenda, abateriam algum dos bois que houvesse nessa fazenda, adentrariam alguma cidade, saqueariam essa cidade, né, e obteriam ali a parte, pelo menos, do alimento necessário. Né? Mas, enfim, o soldado possivelmente se alimentaria de outras coisas, digamos assim, ao longo do caminho. Mas considerando apenas a ração fornecida pelo próprio exército, o soldado francês, então, do Grande Armée, nessa invasão da Rússia, consumiria por dia algo em torno de 3.650 calorias. Né? E nessa época, então, né, em que a infantaria realmente deslocava essencialmente a pé, né, enfim, que o desgaste físico nesse sentido era apreciável, é claro que um aporte diário significativo de calorias era realmente necessário. Mas para fins de comparação, né, sigamos em frente e comparemos, né, com a realidade dos exércitos modernos. Bom, dos Estados Unidos, estamos tomando aqui como referência, né, padrões americanos, porque, primeiro, são divulgados aí pela internet, né, relativamente é fácil localizar. E além disso, os Estados Unidos realmente é um país que leva muito a sério, né, digamos, os aspectos técnicos, tecnológicos, etc., das guerras, e, do ponto de vista nutricional, não é diferente. Né? Enfim, há unidades, inclusive, dedicadas a esse tipo de estudo, a produção, né, de alimentos mais apropriados para o consumo no campo de combate, e por aí vai. Mas, enfim, a chamada Military Dietary Reference Intakes, quer dizer, enfim, valores de referência, né, para fins aí, de dieta, digamos, dos militares. Né? No caso, no Departamento da Marinha, Força Aérea dos Estados Unidos, né, diz que esses valores de referência são calculados com base aí num homem com, enfim, com a média de 78 kg mais ou menos, 1,75 m de altura, e no caso das mulheres, tendo por base um peso aí de aproximadamente 61 quilos e 1,63 m de altura. Né? É claro que pessoas que fujam desse padrão, para mais ou para menos, etc., podem ter, enfim, necessidades maiores ou menores. Né? Mas, enfim, os valores de referência, né, são tomados por base, são estabelecidos tendo por base esse padrão, né, de peso e altura para homens e mulheres. E aí, então, no caso dos Estados Unidos, a famosa meal ready to eat, quer dizer, uma comida pronta para comer, né? Seria a tradução mesmo. Né? São designadas, isso, enfim, para os 3 ramos, né? Perdão, para pessoal em combate, né? Situação de combate, né? Mas enfim, para os 3 ramos realmente, das Forças Armadas, bem que lá são mais do que 3, mas enfim, consideremos os 3 clássicos, né? Marinha, Exército e Força Aérea. Bom, e essa ração, né, ela é composta por 1.250 calorias, né? O vírgula aí é porque é do texto original em inglês, mas esse vírgula valeria por um ponto para o nosso texto, né,
Então, 1.200 não é 1,25 calorias, mas 1.250 calorias, né? E ela é composta por cerca de 13% de proteínas, 36% de gorduras e 51% de carboidratos, né? 3 refeições dessas diárias, né, em princípio, supre, né, as necessidades diárias. Bom, 1.250 calorias cada uma, 3 por dia, seriam 3.750 calorias, né? Os soldados franceses lá do Grande Armée, 3.650 calorias, aí nós temos 3.750, né? Perceba-se que é um valor bastante próximo, né? Mas com a diferença que modernamente, né, por exemplo, no caso dos deslocamentos, né, enfim, existem ainda marchas, etc., às vezes marcha forçada quando necessário, mas a via de regra, enfim, a infantaria atualmente não se desloca a pé, né? Então, nesse sentido, o consumo calórico é menor, né? Então, perceba-se que, nesse sentido, considerado esse aspecto apenas comparativamente, né, os soldados lá do Grande Armée estavam, na verdade, recebendo um intake diário aí de calorias, enfim, um aporte diário de calorias menor, na verdade, do que seria talvez desejável, tá certo? Nós temos aí um exemplo, né, da famosa Meal Ready to Eat, né, essa é americana. Vem um sacão grande aí, esse saco meio marrom claro que está no centro, e dentro dele vem os outros saquinhos, né? Então perceba-se que tem realmente muita coisa, né? Bolachas aí, crackers e uma série de coisas, né? Vem lá aquelas refeições que já tem, né, alguma substância química dentro do saquinho, na parte que envolve a refeição, para você misturar, é uma reação exotérmica, libera algum calor, né, para aquecer a refeição, aquela coisa de elevar o moral da tropa também nesse quesito, né? O cidadão poder comer uma comida saborosa, quentinha, né, afeta, né, o seu moral, e isso evidentemente pode, aliás, irá, né, por certo, o seu moral, influenciar aí, digamos, no seu desempenho no campo de combate. E até mesmo essa preocupação existe. Então, tem embalagens que, inclusive, no seu entorno, né, tem ali um conjunto de substâncias químicas que não vão se misturar com a comida, né, bem entendido, mas, enfim, estão ali no entorno da embalagem que podem ser misturadas, promover uma reação exotérmica e, com isso, aquecer o alimento. Tá certo? Há embalagens, né, para meals, né, ready to eat, né, enfim, desse formato, desse tipo. Tá certo? Não, pela foto aí não dá para identificar se seria esse o caso, mas enfim, existe isso, inclusive, né? Enfim, é uma refeição bastante completa, né? Perceba-se que, né, é uma refeição bem melhor, né, em termos de qualidade, inclusive, né, em termos de sabor, né, do que muito do que a gente encontra por aí. Às vezes é melhor do que a gente come em casa, né, no dia a dia, na correria ali diária, que a gente simplesmente mistura o almoço ou o jantar de ontem, né, bate para dentro do jeito que der e corre para o trabalho. Enfim, é uma refeição bastante bem cuidada, né? Nesse sentido, é algo muito diferente, né, do que os exércitos vivenciavam, enfim, em tempos idos, né, que muitas vezes dependia de algum animal de caça, preparava-se ali na hora, enfim, né? Modernamente, nesse quesito, o soldado moderno, por certo, vive bastante melhor. Mas focando aí nos aspectos nutricionais, né, percebemos que o Exército dos Estados Unidos possui um Research Institute for Environmental Medicine, enfim, eles possuem um órgão, né, dedicado exclusivamente a estudar aspectos diversos aí da área médica, né, grosso modo falando, no que diz respeito às Forças Armadas, né, e esse serviço, inclusive, enfim, faz uma série de estudos no campo nutricional, né, e calcula então que, por exemplo, né, as forças especiais, né, enfim, requeriam aí a necessidade de um intake diário aí de calorias maior, né? Cerca de 4.600 calorias em relação àqueles 3.750 calorias do combatente convencional, por assim dizer, tá certo? Então, há uma preocupação inclusive, de calcular-se realmente qual, né, o aporte diário necessário de calorias, havendo essa diferença aí, por exemplo, para forças especiais, né, que requerem, inclusive, um aporte nutricional maior, né? Deixando claro que os aspectos, né, energéticos, termoquímicos, né, grosso modo falando, nutricionais, são levados muito em conta, né, pelas Forças Armadas Americanas, que inclusive têm, né, unidades como essas, né, esse Army Research Institute of Environmental Medicine, dedicado exclusivamente a
estudos desse gênero, por exemplo, né? Então, país que leva o assunto guerra muito a sério, inclusive no seu aspecto nutricional. Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.